como contar a sua história em 4 passos simples e rápidos, de uma vez por todas, tá bom? Então fica aqui comigo, roda a vinheta. Fala, jovens, que tá falando com você hoje aqui é a Samara e eu tenho o dever de te explicar isso. Tem muito jovem que chega pra gente e pergunta e sempre tá com aquela dúvida de como que eu conto a minha história, gente. Seja história para processo seletivo, seja pra algum colega, seja pra pai, pra mãe, sei lá. Como que você deve contar alguma coisa que aconteceu com você, alguma experiência, algum acontecimento, a sua história de fato. E aqui eu vou te falar de maneira simples e rápida, em 4 passos, pra você falar de uma maneira atraente, não é apenas falar. De nada vale se você apenas falar. A gente quer que você aprenda a falar de maneira atraente, atrativa, que engaje e que você tire proveito dela. Você vai entender tudo isso até o final do vídeo. Aproveitando que você está aqui com a gente, já dá aquele like, curte, ativa as notificações, porque no final você já vai ficar com a mente assim, olha, vai querer sair testando tudo, tá bom? Então bora lá. O primeiro passo é realmente você entender e explanar. Você tem que explicar para as pessoas não vão adivinhar que situação estava acontecendo quando você viveu aquilo. Então presta atenção, não é nada sobre futuro, sobre presente, é sobre passado, é um acontecimento, uma experiência sua. Então você tem que falar, cara, aonde você estava, quando que foi isso, em que ano, que pessoas estavam junto com você ou algo do tipo. Você tem que situar as pessoas com esse acontecimento. Então você quer falar sobre o seu estágio, beleza, estágio em que empresa, quando que você fez o estágio, como que você, quais pessoas tinham ao seu redor lá e tudo mais. Situa de uma maneira simples e rápida, não é pra demorar essa parte, tá bom? A segunda parte é a mais desafiadora de fato, já tô dando spoiler do nome. A segunda parte, o segundo passo é o desafio. Você tem que explicar alguma coisa quando aquilo apareceu um desafio pra você. Então presta atenção, não é pra falar assim, olha, eu fiz estágio na empresa X e acabou. Não vale de nada essa experiência, principalmente se você estiver contando para um outro processo seletivo. Você tem que trazer essa experiência através de um desafio. O que você viveu lá, que você saiu da sua zona de conforto? O que te fez movimentar? O que você teve que correr atrás? Escolhe um desafio, que eu tenho certeza que tiveram vários. Escolhe um e fale sobre ele. Meu desafio era fazer o projeto X. Era desenvolver uma etapa Y do processo. Escolha esse desafio, porque agora você vai entender e vai continuar a conversa nesse desafio específico. E esses 2 últimos passos são muito importantes. Se você talvez não tem clareza sobre esse desafio, para agora e pensa. Olha de fato para trás qual desafio você quer trazer à tona, porque agora os próximos passos são em cima desse desafio, tá bom? Partindo para o terceiro passo. O terceiro passo é, você situou, você mostrou o desafio e agora você tem que falar qual que foi a ação. O que de fato aconteceu. Naquele momento, eu tive a oportunidade, eu tive o desafio de fazer isso no projeto e a minha ação foi me desafiar. A minha ação foi me capacitar. A minha ação foi fazer perguntas para 3 pessoas diferentes para mim fazer isso. A minha ação foi procurar um professor e tirar a dúvida e comecei a pesquisa com ele. Enfim, qual foi a sua ação? O que você fez com base nesse desafio? Um desafio, ele não simplesmente se resolveu na sua frente, você fez alguma coisa. Então para e pensa, qual foi a sua ação perante esse desafio? Esse momento é muito importante, porque às vezes a sua ação foi simples, foi de boa, mas depende da forma como você fala ela. A sua ação, talvez para você, foi comum, porque você já fazia aquela ação de alguma outra forma. Mas para a pessoa que está te ouvindo, talvez ela nem sabe o que você está falando. Então coloque emoção nesse momento. Foi a sua ação, você você optou por fazer isso para solucionar aquele desafio. Então é um momento muito importante que você sim tem que parar e pensar. A minha ação foi X. Vai, conta essa ação X. E o quarto passo desse delongar, dessa história, desse acontecimento na sua vida, você tem que tirar aprendizados. E aqui um detalhe muito importante. Às vezes, a gente jovem está vivendo um dia em cima do outro, um dia correndo atrás do outro, e a gente não para pensar nos nossos aprendizados diários, semanais ou em algumas experiências. Isso daqui a gente solucionou, particularmente lá no Jovem Acima da Média, a gente solucionou a vida dos jovens nessa parte dentro do Planner. Não sei se você conhece o Planner Soft Skill Acima da Média, a gente deu a oportunidade para alguns jovens adquirir ele. Hoje não está mais à venda, mas lá dentro tem a autoanálise semanal e a análise diária para você colocar no papel, falar o que você aprendeu. Dentre várias outras perguntas, lá tá assim, o que você aprendeu nessa semana? Se essa semana fosse um professor, o que ele te ensinaria? Você tem que decidir aprender
proativamente. Não adianta só passar semana após semana. Não adianta. Vem um desafio, o que você aprendeu com esse desafio? Como que você ajudaria outras pessoas a passarem pelo mesmo desafio que você? Essa é uma reflexão que tem lá no Planner, que eu tô trazendo aqui pra você, sem ter o Planner na sua mão. Então já pega que isso aqui já é um super ouro na sua mão, tá bom? Então essa reflexão a gente sempre trabalha, é um exercício. Talvez você não faz isso diariamente, isso é muito comum, tá? É muito comum, mas não é normal. Jovens que querem ser jovens acima da média conseguem extrair aprendizados de todas as situações, sejam elas boas, maravilhosas ou péssimas, super desafiadoras. Momentos tristes, momentos felizes, você tem que tirar aprendizado deles. E é exatamente esse exercício que você vai fazer. Você tem a situação do seu acontecimento, você tem um desafio que você passou, você teve a ação que você fez, decidiu fazer, agora você tem que contar o aprendizado. O que você aprendeu? De que valeu passar por tudo isso? Dentro de um processo seletivo, essa é uma das partes mais importantes que o entrevistador quer saber de você. E aí, passado por tudo isso, o que aconteceu? O que você aprendeu? O que você tirou de lição disso? Você aprendeu que trabalhar em equipe é melhor? Você aprendeu que se capacitar antes de ter uma demanda muito grande na sua frente é a melhor solução? Você aprendeu que pesquisar e aquele software seria uma tecnologia difícil no início, mas depois solucionaria os problemas? O que você aprendeu? Isso daí tem que ser externalizado, de preferência com um sorriso no rosto, porque é um aprendizado, engajando. Você tem que lembrar que o seu sorriso, ele é a porta de entrada, é a principal visão que a pessoa tem de você. Então não tire ele do seu rosto, principalmente na hora de falar sobre o seu aprendizado. Depois disso, se você tiver mais outras histórias, mais outros acontecimentos, experiências, continue e use essa mesma estratégia. Ela é muito simples, ela não é a mais completa, mas ela é pra você usar agora. Parar esse vídeo, dar um pause e pegar e anotar 4 passos, conta uma experiência, conta uma situação, conta tudo isso que eu te falei e volta, e depois é só praticar. Praticar, praticar, praticar. É treino. Tudo isso é treino, comunicação é treino. A gente, nesses desafios, nos vídeos, dentro do desafio 30 dias Jan, a gente está cada vez comunicando mais com você a importância da comunicação. E a gente tem uma surpresa no final desse desafio, a gente vai abrir claramente mais uma oportunidade para vocês futuramente se dedicarem mais, porque a gente sabe que quanto melhor vocês se comunicam, melhor e maiores são as oportunidades na vida de vocês. Foi assim pra gente e eu tenho certeza que será pra você. Então, pra encerrar esse vídeo, eu estou com o coração muito feliz que você chegou até aqui. E se você chegou até aqui de verdade, não deixe de comentar aqui pra mim. #cheguei até aqui. Aprendi a me comunicar, contar minhas experiências. Eu quero saber se você tem alguma dúvida. Coloca aqui os 4 passos da sua experiência. Eu vou adorar ler, vou adorar comentar e te ajudar a escrever melhor elas, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Não esqueça de salvar, ativar as notificações e dar aquele like no vídeo, compartilha com o colega. Eu tenho certeza que as pessoas vão adorar. E se você gostou, seu colega também vai gostar, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.